Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Este é o meu sinal. Para quem não está vendo o meu sinal, é como se eu estivesse afofando a minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos, deve estar com 7 dedos agora, faz um mês que eu não corto. Ela é bem grisalha. Tô com o cabelo preto também, ele é grisalho, um pouquinho grisalho, uso óculos. A armação do meu óculos é marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz, tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu tô usando uma camisa cinza chumbo, uma calça azul marinho e um sapato azul marinho também com a sola branca. Eu tenho 1,78 m e sou pardo. Eu tô atrás de um púlpito que parece um cilindro. Ele tem o formato de um cilindro, ele está na altura da minha cintura. Muito bem, ele deve ter aqui mais ou menos uns 40 centímetros de diâmetro. E em cima desse púlpito está meu celular, o trackball, que eu utilizo para mudar os slides, e a caneta que eu utilizo para escrever na lousa digital que está atrás de mim. E para me auxiliar nessa aula, eu tô com a Carol. Carol, muito obrigado por me ajudar a levar minha voz onde eu não posso levar. Muito grato mesmo. E a toda a produção da Vanzolini aqui no CMSP, juntamente com a Bia Castilho, que nesse momento está fazendo malabares, andando de monociclo e cuspindo fogo. Não que ela seja um dragão, não é nada disso, tá? Só tô querendo dizer para vocês que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo para que essa aula chegue para vocês da melhor forma possível. É isso aí, gente. Estamos chegando no fim do ano, né? Tá acabando, a gente já viu muita coisa aqui nessa unidade curricular 2, né? E a gente trabalhou com a ideia de comandos, vimos muitas ideias de programação, seja no GeoGebra, no Arduino, vimos também o Scratch, né? Onde a gente trabalhou com 2 personagens conversando um com o outro, a professora Roberta Mastroquírico mostrou para nós aí, né? E agora a gente está chegando aí no finalzinho onde nós vamos fazer uma apresentação para a comunidade escolar a respeito de linguagens de programação, linguagem de computação. E a gente já viu muita coisa, né? Eu tenho certeza que você lembra. Então, vamos começar essa aula do jeitinho certo. Vamos lá. O nome dessa aula é Vamos Fazer um Filme. Né? Eu sou o Tony Silva, o aprofundamento é o Matemática Conectada. A unidade curricular é a unidade curricular 2 do Matemática Conectada. Jogos, da estratégia à criação. O componente é conexões lógicas, eu e o mundo. E nós temos aí, mais 3 componentes, né? Lembrando que nós estamos aqui, no verdinho. Tá aparecendo aí vários quadrinhos, né? Vários não, 4 quadrinhos. Cada quadrinho tem uma cor. Tem um verde, um azul, um rosa e um laranja. No verde está escrito o nome do nosso componente, conexões lógicas, eu e o mundo. No azul está o componente geometria dinâmica, que é da professora Roberta, Mastroquírico. No rosa está o universo elétrico no mundo dos jogos, da professora Viviane Leal. E no laranja está escrito Design de Games, que é do professor Anderson Félix. Muito bem. E lembrando, que todas as atividades incluídas nesses componentes, elas conversam. É integrado, Então a gente percebe aí uma integração entre a matemática, ciências da natureza e as artes, Lembrando que quando nós falamos de design de games, a gente não está levando em consideração somente os jogos que são digitais. Vamos fazer uma recordação quando a gente viu aquela menina lá da PUC do Paraná falando sobre os primeiros dias dela no curso de jogos digitais, em que ela estranhou bastante, porque ela era uma das únicas da turma que gostava de jogos mobile, ou seja, jogos de celular. E problema algum, porque aquilo na verdade era um diferencial para ela. Se você quiser se dedicar para design de games e você não quiser trabalhar com consoles ou com computador ou com jogos mobile, você pode sim trabalhar na área de jogos de tabuleiro, que tem muita serventia, principalmente na área da educação.
né? Na área da psicologia também. Então, você pode sim aproveitar esse nicho, né? Se aprofundar mais nessa ideia e se profissionalizar nisso. Qual é o problema? Dá para criar muita coisa legal, principalmente no âmbito da educação, né? Então você pode criar jogos em que você faça exatamente o que nós fizemos, né? Aqui nessa unidade curricular, essa integração entre várias disciplinas. Dá para fazer. Vai ficar muito bacana. Eu tenho certeza que, como você é brilhante, você pode criar coisas incríveis aí no decorrer da tua carreira. Tá certo? Lembrando que a nossa atividade, nosso componente, aliás, ele tem 5 atividades. E lá na primeira atividade, só para recordar a primeira, tá? A gente falou, né, a respeito de vivenciar uma situação para analisar as dificuldades da linguagem natural para elaborar comandos, algoritmos. Vocês lembram como é que funcionou isso? Lembra que eu trouxe aí vários professores, né? Professor de história, língua portuguesa, professores dos anos iniciais. E a gente criou aí, né, comandos para ações que são simples. Desde encher um copo d'água, mandar uma carta no correio, desembalar uma caixa, né? Vocês lembram disso? Fazer um bolo. A gente fez bolo aí utilizando o fluxograma, vocês lembram? Então a gente trabalhou com essa ideia, trabalhamos o que nós chamamos de descrição narrativa, que é onde nós escrevemos esses comandos na linguagem corrida e depois fizemos esse mesmo bolo, né? Fizemos o bolo não, apenas mostramos, né, o passo a passo de como fazer o bolo peteleco da Dona Luzia, utilizando o fluxograma. Dona Luzia é a minha mãe, tá? Não tem problema de direitos autorais aqui, porque é minha mamãe, tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela, não tem problema, tá? Mas se você quiser ver essa aula, não esqueça, no nosso repositório nós temos essa aula, né, em que a gente trabalhou essa ideia do fluxograma e mostramos também que no fluxograma nós utilizamos um símbolo para cada tipo de ação. E aí a gente notou, a gente criou um linkzinho, né? E a gente percebeu que no Scratch é muito parecida a ideia, né? Porque no Scratch, para cada tipo de comando, nós temos um formato e uma cor, né? Então, é muito interessante fazer essas comparações aí do fluxograma com o Scratch também, porque é muito semelhante, é muito próximo, e a gente consegue ver, inclusive, no Scratch, a ideia da lógica proposicional, principalmente quando nós falamos da condicional. Muito bem, lembrando que eu estou retomando aqui, né, tudo que foi falado, né, nesse semestre para a gente recordar até que ponto que nós estamos, lembrando que a nossa última aula, né, a aula de sistematização da atividade 4, consistia no quê? Criarmos uma linha do tempo com todos os conhecimentos adquiridos nesse semestre, tá? Deixa eu voltar aqui, cadê? Aí, vamos lá. Olha o que está escrito aí. Como gravar um vídeo? Qual a importância de saber gravar um vídeo até aqui? Muito bem. Lembre-se que quando nós falamos dessa atividade, nós falamos que vocês podem utilizar a criatividade, né? Criar a forma de apresentação, né, dessa pesquisa que vocês fizeram, que era a respeito de linguagens de programação. Só que veja bem, gravar um vídeo, qualquer um grava. Tá? Vamos falar real, tá? Você tem um celular na sua mão aí, eu tenho certeza disso. Você pode estar assistindo, inclusive, essa aula pelo seu celular, né? No repositório do CMSP ou no aplicativo. A questão é, qualquer um grava vídeo. Você mesmo na sala de aula, brincando aí com seus colegas, você grava muitos vídeos, sobe lá nas redes sociais. É uma coisa muito simples. Só que, quando nós vamos fazer uma apresentação, a gente precisa levar em consideração que essa apresentação tem que ser feita de uma forma otimizada, de uma forma bonita, ela tem que ter estética, né? Ela tem que ir direto ao ponto. Não pode ter aí músicas com direitos autorais sem serem liberados, né? Porque senão você vai ter um problemão, tá certo? Então temos que tomar muito cuidado com cada um desses detalhes na hora de fazer o vídeo. Tá? Então, fica de olho na tela. Olha o que está escrito aí, ó. Como gravar um vídeo? Você deve estar pensando assim, gravar um vídeo, professor? Eu sei gravar um vídeo, mas continua olhando na tela aí de novo, ó. Olha lá. Como gravar um bom vídeo. Não é qualquer vídeo que você vai fazer. Você vai fazer um bom
vídeo. E aqui, o que nós vamos mostrar para vocês nessa aula é justamente o caminho das pedras, né? Para que você faça este bom vídeo, né? O bom vídeo, ele tem um passo a passo, ele tem um ABC, né? Eu sempre falo que trabalhos, né, escolares, e até trabalhos aí, trabalho mesmo, em que a gente vai ganhar dinheiro, ganhar o nosso ganha-pão, né? Onde a gente vai ter o nosso ganha-pão, a gente tem que fazer as coisas de forma ABC. Alegre, breve e centrada, né? Então é interessante que a gente entenda como fazer esse vídeo, tá? Não é de qualquer jeito. Então vamos acompanhar? Olha só, primeiro passo que nós temos que ter em mente quando nós vamos fazer um vídeo é que a gente precisa selecionar o tema. A gente não pode sair gravando a revelia sem saber exatamente o que é que nós queremos apresentar, tá? Lembrando que já foram dadas dicas para vocês a respeito desses temas. De olho na tela, para recordar mais uma vez, nós temos aí História da Programação, temos Linguagem de Programação Visual G, Programação na Linguagem C, Programação em Blocos, Programação na Linguagem Python. Temos aí também a programação na pseudolinguagem Portugal. Então nós temos aí na tela para vocês 6 temas, né? Uma coisa que é interessante falar também é que não necessariamente vocês precisam trabalhar somente com esses 6 temas que foram dados para vocês. É apenas uma sugestão. Tá escrito aqui, ó. No cabeçalho da tela tá escrito, ó, sugestão de pesquisa. Então você pode, né, com auxílio do seu professor e até em discussões aí com seus colegas de grupo, né, vocês escolherem mostrar outra coisa a respeito de linguagem de programação. Lembrando que essa pesquisa não consiste em você sair dela sabendo programar na linguagem que você escolheu, tá bom? A intenção dessa pesquisa e dessa apresentação é justamente despertar o interesse seu e dos seus colegas que vão assistir essa apresentação. Beleza? Escolheu o tema? Tá escolhido? Então o que a gente vai fazer depois? A gente vai estudar esse tema para elaborar o roteiro, tá? O que eu preciso saber a respeito desse tema? Quando eu vou contar uma história para uma pessoa, né? Claro que eu estou usando um exemplo assim bem simples, tá? Mas se você vai contar alguma coisa para alguém, você precisa saber detalhes, né? Detalhes que sejam relevantes, tá? Então você precisa estudar, tá bom? Precisa estudar o tema para elaborar o roteiro, tá bom? Então é muito interessante isso daí. Estudar, estar a par do assunto, estar a par dessa linguagem de programação ou até mesmo da história da programação, história da computação. Precisa estar a par. Não é ficar pegando lá a folha e ficar lendo a folha para os seus colegas. Porque se você ler numa folha para os seus colegas aí, talvez eles não entendam tão bem. Quando você estuda, você se intera a respeito do assunto e você começa a falar com suas palavras com o seu colega, ele tende a entender mais do que se você ler um texto, tá? Muito bem. Vamos lá. Próximo passo, elaborar o roteiro do vídeo. Tá? Como assim, professor, roteiro do vídeo? Eu já sei qual é o tema, eu já estudei o tema, não é só gravar? Não é só gravar? Não, gente, não é só gravar. Você precisa fazer o passo a passo para que esse vídeo fique organizado, esse vídeo não fique enfadonho. Já pensou, você começa a falar do assunto, e daqui a pouco você muda de assunto, e daqui a pouco você volta pro primeiro assunto de novo? Fica uma bagunça, e a galera que estiver te assistindo começa a perder interesse naquilo que você está falando, tá? Então toda e qualquer apresentação, ela precisa ser organizada e atraente, tá? Por isso que o roteiro é importantíssimo nesse momento. Tem aí, ó, um exemplo, né, de como é que funciona o roteiro. Então, na cena 1, a gente tá aparecendo na tela para vocês uma tabela. Essa tabela, ela tem 2 colunas. Tem 2 colunas e 4 linhas, tá? É só, gente, no caso aí, um exemplo, né, tá? Uma ideia de como é que pode funcionar essa ideia do roteiro. Se vocês colocam lá primeira cena, segunda cena, terceira cena, quarta cena, e cada uma dessas cenas vocês indicarem o que vai ser falado nessas cenas, o vídeo vai ficar muito mais bonito, tá bom? Olha só. Então, nesse caso aí, ó, na primeira coluna está o número da cena, e na segunda coluna está o conteúdo dessa cena, as falas, as imagens dessa cena. Então, na cena 1,
está aí, no caso, o cumprimento, né? A saudação para as pessoas. Então tá escrito lá, cena 1. Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a linguagem C, né? Lembrando que esse daqui é o desfecho da atividade 5 da unidade curricular 2 do Matemática Conectada. Então é uma apresentação. Você vai apresentar o conteúdo, você vai se apresentar, você pode apresentar os membros da equipe também, você pode apresentar aonde é que você colheu as informações a respeito desse tema que você vai falar. Muito interessante. Na cena 2, já vai estar uma imagem inserida, né? Você pode inserir uma imagem já para ser o gatilho, né, de tudo aquilo que vai ser falado. Na cena 3, nós vamos abordar a respeito, né? E aí vai falando, e na última cena, vocês vão fazer a despedida. Tá? Lembrando que isso é só uma sugestão. Você pode criar o seu roteiro com mais de 4 cenas, tá bom? Mas é importante que você sente com seus colegas e indique o que cada cena vai falar. Isso é muitíssimo importante, tá bom? Vamos lá. Continuando. Não pode faltar como são descritos o início e o fim de uma programação. Eu mostrei para vocês lá no Scratch como é que começa, né? Mostrei para vocês também no Arduino como é que começa uma programação. O que mais? Como é definida a entrada de dados? Lembrando que nas 2 últimas aulas eu mostrei para vocês também no Scratch como é que isso acontece, né? Quais são os tipos de variáveis? Vocês lembram o que são variáveis, o que são constantes? Né? Não esqueça disso. É importantíssimo que seja apresentado isso para a sua turma, tá bom? Qual é o comando para repetição? Vocês viram, né, que no Scratch tem uma setinha voltada para cima, indicando que aquilo vai virar tipo um loop, né? E vai ficar voltando, voltando, voltando. Na programação que a professora Viviane Leal fez do Genius, a gente percebe, né, essa ideia de repetição. Tá? O que mais? Qual é o comando da linguagem para condicional? Lembrando que a condicional é o se então. Então a gente aprendeu a respeito do se então e a gente viu, né, como é que funciona isso dentro do Scratch. Né? Muito bem, tem mais alguma coisa? Tem. Apresente um exemplo por meio de um esquema. Você pode ter uma tela de computador printada mostrando um comando, né? Não necessariamente você precisa mostrar, né, essa programação funcionando, mas demonstrar através desse esquema cada um desses pontos aí. Vai ficar muito mais interessante, muito mais ilustrado e as pessoas tendem a entender melhor, né, sem ficar somente no campo das ideias, tá? Muito bem. Vamos lá. Depois de tudo isso, com o roteiro pronto, a gente vai começar a gravação, tá? Como é que a gente vai gravar? A gente vai gravar dentro do quarto com a luz apagada? A gente vai gravar no meio da rua com barulho de trânsito? A gente vai gravar cuidando dos cachorros, dando comida para os cachorros? Claro que não, né? Vai ser uma baderna, ninguém vai entender nada do que vocês estão falando, tá? Então, existem alguns quesitos que são interessantes na hora de começar a gravar. São eles, olha lá. Para gravar, escolha os equipamentos. Você pode utilizar uma câmera profissional, se você tiver? Pode. Mas, se você não tiver, não tem problema. Tá? Você pode gravar no seu celular. Os celulares, eles gravam de uma forma de alta qualidade, né? Você pode gravar em HD. Não necessariamente precisa ser em HD, tá? Você pode pensar numa resolução um pouco mais baixa até para não ocupar muito espaço no seu celular. Uma coisa que é interessante é que você pode gravar com vários celulares ao mesmo tempo também e depois fazer edições. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho, é um trabalho escolar, né? Mas pensa, é um desafio, né? Você ficar gravando com uma câmera só, talvez ela venha aí, no caso, suprir a necessidade dessa apresentação. Mas quanto mais bonito, melhor, né? Então, além de você ter condições de fazer uma boa apresentação para os seus colegas, você vai estar assumindo um desafio muito legal que, de repente, pode até despertar uma vocação aí. Vou trabalhar com filme, vou fazer cinema, vou fazer rádio e TV, e é isso aí, né? Tá aí a Bia, né? Bia fez rádio e TV? Ela fez cinema, a Bia fez cinema, tá? E é assim, talvez ela tenha começado gravando pelo celular, né? Não sei. Pode acontecer? Fica bom gravar pelo celular para um trabalho de escola? Claro que dá, né?
Quantas pessoas aí não trabalham nas redes sociais utilizando o celular? Isso quer dizer então que funciona, tá? Só se atentem a uma coisa, ao som. É interessante você utilizar o microfone do fone de ouvido para gravar. Alguns fones de ouvido têm um microfone muito legal, tá? Ou então você pode utilizar um gravador digital e aí depois você mixar as duas coisas, juntar a imagem com o som. Vai dar muito trabalho, mas eu acho que é um desafio muitíssimo interessante que vale super a pena. Depois, né, quando você vir aí o produto final, você vai ficar aí muito animado com isso. Inclusive, né, a sua turma também vai começar a perguntar para você como é que você fez e tal. Então, essa ideia já é uma ideia de instrução, uma ideia de estudo, você sendo o protagonista dentro da turma, ensinando para eles como é que você fez, como é que funciona. Nem tudo vai ficar exatamente como você pensou, e aí é uma oportunidade de aprender cada vez mais. Certo? Muito bom. Olha só, não esqueça que você precisa, né? Além, né, tá aparecendo aí na tela aí, lembre-se de gravar com a tela na posição horizontal. Outra coisa que é interessante a gente falar, pessoal, em relação a equipamentos, é trabalhar a iluminação, né? Hoje em dia muita gente tem aqueles ring lights, né? Então você pode achar alguns ring lights desse daí e utilizar como iluminação. Colocar um ring light na parte de trás também para evitar sombra, né? Então vai ficar bem bonito também o vídeo. Utiliza mesmo. Use e abuse, né? Veja o que dá certo, o que não dá certo, tá? Experimente, faça bastante experimentações aí. Mas não esqueça do fone, né? Porque você precisa desse som de boa qualidade, e não esqueça da iluminação, tá bom? A iluminação é muito, muito, muito importante. Tá bom? Muito bem. O que mais? Procure um local silencioso e com boa luminosidade, tá? Essa parte aqui do boa luminosidade, você pode substituir utilizando, né, uma luminária, como eu acabei de falar para vocês, né, do ring light. E o local precisa ser silencioso, né? A não ser que o som do ambiente faça parte do contexto. Fora isso, pessoal, sem chance, né? Tenta fazer da melhor forma possível, ok? Muito bem. Faça a gravação utilizando o texto que você colocou no roteiro, tá? Procure não fazer muitas improvisações, tá? Eu sei que às vezes a gente pode inserir uma palavra, uma frase diferente, lançar um caco ali no meio, tá? Mas se você seguir o roteiro, quanto mais você seguir o roteiro, melhor vai ser seu vídeo, tá? Então não fuja muito do roteiro, escreva tudo o que você quer falar. Se você quer inserir alguma piadinha lá no meio que faça parte do contexto, coloque ele no roteiro também. Tá? Não faça nada de improviso, porque talvez você não dê muita sorte aí com a ideia, tá bom? Muito bom. Depois de gravar, escolha um aplicativo de edição no seu celular ou um software de edição no computador. Existem vários, né? No Windows, né? Naquele pacote Windows tem o Clipchamp, né? Que ele é muito bom, é legal. Ele é bem interativo, você consegue mexer com som também, colocar fades, você consegue colocar filtros também. Então utiliza, ele é bem legal, entre outros, tá? Existem outros vários tipos de aplicativos que você pode instalar tanto no celular quanto no computador para poder trabalhar. Tá certo? Inclusive mexer até mesmo no som. Você pode incluir uma trilha de áudio que acompanhará a sua fala, aquela musiquinha de fundo, né? Para deixar o ambiente mais agradável. Lembre-se de usar músicas disponíveis em plataformas com licença aberta. Quando você vai editar no YouTube, lá no YouTube tem uma biblioteca. E nessa biblioteca existem alguns sons, né, que eles são liberados, então você pode utilizar, tá? No canal da BBC existem vários sons, né? Milhares de sons que tem lá direito aberto, então é bem interessante utilizar também, tá? Use e abuse dessas ideias aí, porque elas são muito boas. Vamos lá! Depois de fazer os cortes, inserir o áudio e imagens, assista para verificar se precisa de ajustes, tá? Não faça cortes e depois vai apresentar sem fazer os ajustes, sem ver se precisa de algum ajuste, que você pode ter uma surpresa lá no dia, tá? E fazer o vídeo é muito mais interessante do que vocês fazerem a apresentação ao vivo. Por quê? Se vocês errarem alguma coisa, vocês podem corrigir no meio do processo, né? Então isso é muito interessante também. Certo? Vamos lá! Ó, para servir de exemplo, eu vou utilizar uma aula da professora Roberta Mastroquírico.
ela mostrou pra gente duas situações. Uma situação que não é ok e uma situação que é ok. Só pra gente ver o que é interessante usar, o que não é interessante usar. Vou pedir pra produção mostrar pra vocês. É rapidinho, não dá nem 2 minutos aí de vídeo, tá certo? Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Roberta e estou gravando esse vídeo para falar o que eu aprendi na atividade 1 do componente Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Nessa atividade eu vi que os dados estatísticos são importantes para a saúde coletiva. Ou seja, quando coletamos dados através de pesquisas, essas informações elas servem para prevenir ou melhorar casos futuros, impactando na saúde coletiva de um local ou de um grupo. Então é muito importante que ocorram pesquisas estatísticas voltadas à saúde coletiva. E aí, você concorda comigo? Espero que sim. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Olá, eu sou a Roberta e estou gravando esse vídeo para falar o que eu aprendi na atividade 1 do componente Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Nessa atividade eu aprendi que os dados estatísticos são muito importantes para a saúde coletiva, ou seja, quando pesquisas são realizadas, os dados coletados servem para melhorar ou prevenir o futuro, impactando na saúde coletiva de um grupo ou de um local. Então é muito importante que existam pesquisas estatísticas sobre saúde coletiva. Você concorda comigo ou não? Espero que você concorde. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, pessoal! Viram aí? São exemplos simplesinhos, mas dá pra gente tirar muita coisa. Percebam que o mesmo vídeo foi gravado 2 vezes e os dois foram gravados em ambientes completamente diferentes e utilizando aí algumas ferramentas aí diferentes. No primeiro vídeo, eu gostaria que vocês se atentassem para algumas coisinhas que são interessantes. Primeiro, o som. Você consegue ouvir o barulho de cachorro latindo, um neném chorando, né? Então tem alguns sons aí que eles poluem, né, a informação que está sendo dada. Outra coisa que é bem interessante é a vestimenta da professora Roberta, né? Parece uma bobeira, mas não é não, tá? Ela tá com uma coroinha na cabeça, tá com um monte de pano em volta do corpo lá, tá certo? Claro que você não vai fazer isso, mas sempre tome muito cuidado com a forma como você vai se apresentar, né? Faça maquiagem, né? Sempre lava o rosto para não ficar brilhando assim, igual o meu tá hoje, né? Penteie sua barba, como eu sempre faço também, penteie o cabelo. Não apareça de qualquer forma, tá? Porque é uma coisa que vai ficar gravada. Outra coisa que é muito, muito, muito interessante é que quando a gente está mexendo com um aplicativo de edição de vídeo, a gente começa a mexer nas ferramentazinhas e a gente se empolga, né? E aí a gente coloca letrinha, coloca desenho, coloca um monte de coisa só porque tá lá. Gente, cuidado. Não é porque o aplicativo disponibiliza para vocês imagens, efeitos, fades, transições, que você tem que usar tudo de uma vez. Use o que é coerente. Quanto mais clean ficar esse vídeo, melhor para a galera entender. Não estou dizendo que não tem que ser alegre o vídeo, tá? O ambiente ele tem que ser alegre, claro que tem. Mas a informação ela é muito mais importante do que todos esses efeitos que vão ser colocados. Então, uma coisa não pode ofuscar a outra. Então, tome muito, muito, muito cuidado com isso aí também, tá certo? No segundo vídeo, perceba, né, que o fundo é branco, né? Tá lá a mensagem do que está sendo apresentado, o tema, ela tá bem no centro da tela, o fundo é branco, ela tá falando com muita clareza, não tem ruídos no fundo, então isso daí é muito interessante, tá? Então, sempre quando você for fazer o seu vídeo, pense nessa ideia do ambiente, da luz. Cuidado, né? Porque o menos é mais. Cuidado para não colocar um monte de ferramenta ali que só vai atrapalhar ao invés de ajudar. No caso do PowerPoint, se você vai fazer alguma apresentação com PowerPoint, vale a mesma coisa. Cuidado com textos muito longos, né? Aparecendo na projeção, tá? Tanto no PPT quanto nos vídeos. Espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço a todos vocês, um bom trabalho. Quero agradecer a toda a Vanzolini que esteve na produção, a Bia Castilho, nossa produtora, a Carol, nossa intérprete. Está aparecendo aí, ó,
o QR Code para avaliação da nossa aula. Avalie nossa aula, diga o que você gostou, diga o que você não gostou. A gente está em dezembro, no comecinho de dezembro, e em novembro nós celebramos também o Dia da Consciência Negra. E nós temos no nosso repositório, já está aparecendo aí, ó, no QR Code, que já leva você para a nossa trilha antirracista, que é um apanhado de aulas muito legais com esse tema antirracista. Então nós temos aula de matemática, de língua portuguesa, história, tecnologia, dos componentes do novo ensino médio. Então vale super a pena lá visitar e pegar um pouco desse material, você professor, você estudante também. No mais, pessoal, bons estudos, um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.